Você vai aprender neste vídeo o que é a pilha eletroquímica, também chamada de pilha de Daniell. Esse dispositivo, que é a base das pilhas comerciais que tanto usamos no nosso dia a dia. Mas para falarmos sobre a pilha eletroquímica, é preciso que você entenda o conceito de reação de óxido-redução, que envolve dois conceitos, o de oxidação e o de redução. Isso está no seu dia a dia. Quando você observa a deterioração dos metais, você está observando nada mais do que a perda de elétrons por esses metais, pelos átomos desses metais. Processo este que chamamos de oxidação. O que você não pode perceber é que há um outro processo ocorrendo ao mesmo tempo, o processo de redução. Esses elétrons que os metais estão dando, eles estão indo para outros átomos que estão recebendo esses elétrons. Onde estão esses átomos? Estão no ar. São os átomos de oxigênio presentes nas moléculas de oxigênio que compõem 21% mais ou menos do ar atmosférico. Nunca vai ocorrer a doação de elétrons sem o recebimento desses elétrons. Isso seria impossível. Da mesma forma, não é possível a gente ter átomos recebendo elétrons sem que a gente tenha átomos dando elétrons. Porque, afinal de contas, da onde eles iriam receber os elétrons? É por isso que nós dizemos que não há oxidação sem redução, e vice-versa. Portanto, como as reações de oxidação acompanham sempre as reações de redução, o que ocorre é a reação de óxido-redução. Como poderemos saber entre dois metais quem irá oxidar e quem irá reduzir? Para isso temos tabelas de potenciais, como esta. Percebemos aqui o potencial indicado por E com o expoente zero. Isso significa potencial de redução. Ok? Quando quisermos falar sobre o potencial de oxidar, o poder de um metal oxidar, teremos que escrever oxi aqui embaixo. Quando nada estiver escrito, estamos fazendo referência à redução. Entre zinco, ferro, cobre e prata, percebemos que a prata tem maior potencial de redução, seguida do cobre, do ferro e do zinco. O potencial de oxidação é obtido facilmente, basta inverter o sinal. Se invertermos o sinal, o zinco ficará com mais 0,76 e a prata ficará com menos 0,8. Aí estaremos falando do potencial de oxidação. O zinco oxida mais fácil do que o ferro, que oxida mais fácil do que o cobre, que oxida mais fácil do que a prata. Quem tiver maior potencial de oxidação, logicamente, vai sofrer a oxidação. Quem tiver maior potencial de redução, vai sofrer a redução. É importante a gente perceber que aquele que sofre oxidação, ele vai dar elétrons e vai fazer com que alguém receba esses elétrons. Vai fazer a redução de alguém. Portanto, quem sofre oxidação provoca redução. E quem sofre a redução? Quem recebe o elétron vai provocar que um outro metal ou outra espécie química doe elétrons. Afinal, ele está recebendo de alguém. Então, quem sofre a redução provoca a oxidação de alguma espécie química. Estamos falando aqui de metais, mas que fique bem claro.
tanto a oxidação como a redução é um processo que pode ocorrer em diversas espécies químicas além tais. Quem provoca a redução, aquele que sofre oxidação, é chamado de agente redutor. Agente provoca a redução, agente redutor. Quem provoca a oxidação é chamado de agente oxidante. E como falamos aqui, quem é o agente oxidante? É aquele cara que sofre redução, aquele que recebe elétron e provoca que uma outra espécie química oxide. Se nós usarmos este conceito neste aparelhinho aqui, podemos produzir energia na forma elétrica. Muito bem, foi isso o que Daniel fez. Esta pilha simples aqui é a primeira pilha que existiu, chamada pilha de Daniel. Logicamente, hoje em dia o processo segue as mesmas bases, mas a pilha que você tem na sua casa é uma pilha chamada pilha seca, que não precisa mais de tanto líquido para ela existir. Hoje já temos tecnologia para termos pilhas logicamente menores, né, com menos sujeira, e é por isso que é chamada pilha seca. Mas não confunda, ela também tem dentro dela um líquido, inclusive um líquido que é muito perigoso e não deve ser descartada a pilha no lixo comum. Tá? É chamada de seca porque tem bem menos líquido do que esta primeira pilha que vamos ver. Então vamos lá. Como é que você constrói uma pilha? Você se baseia na seguinte ideia. Se eu conseguir isolar quem vai dar o elétron e quem vai receber o elétron, e fizer com que esses elétrons passem por um fio condutor de eletricidade, então eu vou conseguir uma corrente de elétrons, que é justamente a corrente elétrica. E eu vou poder verificar isso colocando uma lâmpada aqui no meio, ou então um indicador de corrente elétrica, um indicador de voltagem, o chamado voltímetro. E como é que eu faço isso? De um lado, a gente coloca uma daquele metal que vai dar elétrons, junto com uma barra onde ele estará na sua forma metálica. Lembre-se, os metais em solução, eles estão naquela forma positiva, chamada forma catiônica, aquela forma onde eles têm carga positiva, quando eles já deram elétrons. Aqui o zinco estará na forma zinco 2+. Na placa, o metal estará na sua forma onde ele tem carga zero, chamada forma metálica. Então lá do outro lado a gente vai ter quem? O outro metal escolhido aqui é o cobre. Na sua solução, ele estará na forma de cobre 2+. Na placa de cobre, ele estará na forma zero, forma metálica. Escolhidos os metais, então, nós vamos até a tabela de potenciais, que ficou aqui para trás. Quem vai reduzir? Aquele que tiver maior potencial para reduzir, maior potencial de redução. Vamos então à tabela. O zinco é menos 0,76, o cobre é mais 0,34. Então o cobre vence, ele é que vai reduzir, e inversamente é o zinco quem vence no potencial de oxidação. Então o zinco oxida e o cobre reduz. Definidos o cara que irá reduzir e o cara que irá oxidar, voltamos para montar nossa pilha. O zinco vai dar elétron, o cobre vai receber elétron. O que vai acontecer fisicamente? Quem dá elétron sai da forma zero e vai para a forma positiva. Né? Na prática, sai da barrinha e vai para a solução. Então a barra vai corroer e a solução vai ficar cada vez mais concentrada daquele íon que está sendo jogado para fora. Tá? Quem vai reduzir vai receber elétron. De que maneira um metal pode receber elétron? É quando ele está na sua forma positiva
que ele pode receber elétron, porque metal na forma negativa não é nada comum. No laboratório, dizer que isso é impossível, não pode falar. Mas os metais, naturalmente, jamais vão estar com carga negativa. Então o cara está aqui com duas cargas positivas. Se ele receber 2 elétrons, ele vai ficar zerado, vai virar então sua forma metálica. E onde que isso vai aparecer? Lá na placa de cobre, que vai dar uma engordadinha, né? O cobre metálico que vai sendo formado, ele vai engordando a placa de cobre. Então a gente consegue notar a reação química fisicamente. A solução vai ficando cada vez menos concentrada de cobre. Aqui as cores, por favor, presta bem atenção. O zinco ele não dá cores para as soluções dele. Então nessa figura aqui, o azul é fictício, não é a cor azul que vai ficar. Azul sim vai ficar a solução de cobre, ela é azul, você pode comprar aí em loja de produtos para plantas, você pode encontrar sulfato de cobre, onde o cobre está na forma de cobre 2+, e é azul. O que vai acontecer com a solução de cobre? Ela vai ficar cada vez menos azul, porque cada vez terá menos cobre 2+ na solução. Voltando então, a solução de zinco vai ficar mais concentrada e a placa de zinco vai sofrer desgaste. Você vai ver que ela vai abrindo buraco nela. A placa de cobre vai ficar gordinha e a solução de cobre, inicialmente bem azul, vai perdendo a coloração azul. O zinco que vai oxidar, como falamos anteriormente, será o agente redutor. O cobre que vai reduzir será o agente oxidante. Vocês estão vendo aqui no meio esse negócio preto aqui. Isso aqui é o seguinte, é um tubo, por dentro dele a gente enche com água com muito sal, tá? Entupido de sal. É uma pasta de sal. Para que isso? Essa é chamada ponte salina. Você pode usar aqui sal de cozinha, cloreto de sódio. Conforme o zinco vai oxidando, você vai fazendo aparecer mais carga positiva nessa solução. A solução ela tem que ficar sempre neutra. Então, essa solução vai ficando positiva. Na ponte salina teremos cloreto de sódio, cloreto negativo e sódio positivo. O cloreto vai vindo para acudir este eletrodo, que a gente chama, cada lado aqui é um eletrodo. Então o cloreto vai vir acudir esse lado, que está ficando positivo, o cloreto vem para cá para neutralizar a situação por aqui. No outro eletrodo, o cobre estará saindo da solução, a solução vai estar perdendo íons positivos e vai ficar então com excesso de íons negativos. Eu não falei aqui, mas aqui é uma solução de cobre, mas de onde vem? Você tem que pegar um sal de cobre, né? Nesse caso sulfato de cobre, e aqui sulfato de zinco. Aqui o íon vai começar a prevalecer, então para a solução não ficar negativa, quem que vai aparecer aqui para salvar? Então voltando, na ponte salina temos cloreto e temos sódio. O sódio que é positivo vai vir salvar esse lado aqui que está ficando negativo. Não podemos ter uma solução carregada. A solução tem que estar sempre neutra. Por que isso? Por que é tão importante a ponte salina? Vamos supor que essa solução a gente deixasse ela ir ficando positiva. E chega uma hora que ela ia estar muito positiva. O que está ocorrendo aqui? O zinco está indo da forma 0 para a forma positiva. Se a solução estiver muito positiva, ela vai chegar uma hora que ela vai repelir novos íons positivos. Então vai travar o processo desse lado. E se aqui começar a ficar muito negativo? Aqui, que processo que está ocorrendo? A redução do cobre. O cobre 2+ está saindo da solução para ir para a placa. Se a solução ficar muito negativa, vai chegar uma hora que os íons negativos não vão mais permitir o cobre sair daqui. Olha só. Lá, pelo fio, tá? Entenda bem, aqui pelo fio, os elétrons vão indo, né, do zinco para o cobre, porque o zinco está dando elétron e o cobre está recebendo elétron. Aqui a ponte salina é representada por uma parede porosa, que faria também o mesmo efeito.
Tá? Só que a parede porosa você não precisa pôr sal nenhum, porque ela sendo porosa, se de um lado ficar positivo, vem o negativo do outro lado e vice-versa. Tá? Então aqui você tem na placa de zinco, né, o zinco está dando elétron, então vai aparecendo o buraco aqui na placa e íons zinco vão saindo para a solução. Tá? Olha a placa de cobre aqui que vai engordando com o cobre metálico que vai sendo formado. Uma coisa importante, o zinco é onde, né, o zinco está sofrendo oxidação e aqui está sofrendo redução. Então aqui é o eletrodo da oxidação, aqui é o eletrodo da redução. Existe uma regrinha para a gente lembrar quem é o eletrodo da redução e quem é o eletrodo da oxidação. É o seguinte, o eletrodo onde ocorre a oxidação é chamado de, olha aqui, ó, ânodo. Ânodo é onde ocorre a oxidação. Onde ocorre a redução é chamado de cátodo. E há uma regrinha para decorar isso que é o seguinte, ó. Cátodo, redução. Ânodo, oxidação. CrAO. Se juntar tudo dá CrAO. Do CrAO. Cátodo, redução. Ânodo, oxidação. Olha como é que se faz a representação de uma pilha. De um lado você representa zinco 0 barra zinco 2+. Aí duas barras, representando aqui a divisão, né? Está indo de um eletrodo para outro. Cobre 2+ barra cobre 0. Ou seja, desse lado, separados por barras, você vai colocar aqui as duas formas daquele metal que está oxidando. Duas barras. Aí do outro lado você coloca as duas formas do metal que está reduzindo. Em que ordem? Na ordem que ocorre o processo, né? O zinco vai de 0 para 2+, o cobre vai de 2+ para 0. Então, na hora da representação, do lado esquerdo coloca a oxidação, do lado direito coloca a redução. Então, esses dois sites aqui vão te ajudar no seu estudo da química, muito legais, e bom estudo!